mundo conturbado como esse, você falar verdade, verdade, o caminho da verdade. A primeira pergunta, mas todas dizem que tem a verdade, não é? Você passa, aqui tem a verdade. Aí você fala, não, mas aqui tem a verdade. Então eu comparo isso aí, é igual você cair no meio de um hospital de loucos, você sabe que você não é louco, mas chega um louco, você é louco, você é louco. Daí chegou outro, você é louco, você é louco. Daí você fala, será que eu não sou mesmo? Você pergunta dentro do... você fica louco te falando que você é louco. Você sabe que não é louco, mas os loucos estão falando que você é louco. Então você fica meio pensando, será? Verdade. Né? Então a gente tem que exercitar a fé. A gente tem que exercitar a fé. E a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Que Deus falou, todo o que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos falou, mas o que é verdade? Olha que pergunta, né? Pilatos falou, tá bom, você falou que todos que é da verdade, e o que é verdade? Diz que Jesus ficou calado, não respondeu para ele não. Se Jesus fosse responder para Pilatos o que é verdade, o que vocês acham que biblicamente Jesus responderia? O que é verdade? O que vocês acham? Bom, Renato, o que você acha? Se Jesus fosse dar uma resposta para Pilatos, né? O que é verdade? O que é a verdade? Né? Jesus tem essa resposta em João 17:17. Ele dá essa resposta. Vamos ver lá? João 17:17. Coincidentemente estava já marcado aqui nessa Bíblia. João 17:17. Eu tava olhando. Santifica-os na verdade. Tá marcado. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então quando nós buscamos na palavra de Deus a verdade, a palavra de Deus nos traz a verdade. Mas Pilatos, será que Pilatos tinha algum interesse de examinar as Escrituras? Por isso que Jesus não respondeu para Pilatos. Mas para nós ele responde. A palavra de Deus, o que está aqui na palavra de Deus é a verdade. Amém. E todo o que é da verdade, ouve a palavra de Deus. Né? E é aqui que ele faz a oração, né? No versículo de número 14, ele fala assim, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. 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 Então, para nós, essa troca de testemunho, de experiência que cada um de nós passamos, e de nós estarmos juntos aqui, um fortalece o outro. Verdade. Um vê o milagre de Deus na vida do outro. Sim. Né? E a gente vê que realmente quem está fazendo esse movimento é o próprio Deus. Sim. Nas nossas vidas. Porque a gente, quando estava ali sozinho, o Espírito Santo mexendo na nossa mente, falando isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, onde você está errado. Aí a gente ficava em dúvida, mas será que só sou eu que sou louco, né?
Aí você encontra outros loucos por Cristo aqui, né? Com o mesmo chamamento. Ah, então eu não estou louco não. Isso é uma obra de Deus. É Deus te chamando do meio do sistema religioso, do meio do engano, os seus verdadeiros adoradores. Né? O próprio Espírito de Deus ensinando as pessoas a virem. Então não é por acaso que vocês estão aqui. Né? Foi algo movido por Deus. Né? Começou primeiro. Tem várias formas que Deus trabalha. Às vezes Deus cria problemas, deixa que problemas atinjam a pessoa, para a pessoa se atribular e procurar uma saída. E aí ela vê que a única saída é Deus. Outras, Deus através da palavra impressiona, através de sonhos. De alguma forma Deus, o Eterno, sabe como mexer com a gente, para a gente acordar e vir, né, para a verdade. Então, aqui diz que todos vão ser um, porque quem está nos chamando é o próprio Deus. Então nós vamos ter uma unidade de pensamento. Agora, isso não ocorre sem tribulação. O mundo os odiou. Receberam a minha palavra, mas o mundo os odiou. Como odiou a mim? Odiou a eles. Então a gente sofre ataques da família, né? A gente sofre perseguição, às vezes, no trabalho. É incrível. Quando você começa a falar a verdade, você começa a sofrer consequências de todos os lados. Mas a verdade, ela também traz consolo, né? Tem coisa melhor do que estarmos na verdade, perseverando nela, né? Verdade. Porque Jesus falou, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Aleluia. Não vou-las dou como o mundo dá. A paz que vem de Deus não é a paz que vem do mundo. A paz que vem de Deus é uma paz que mesmo que tudo esteja ruim do teu lado, ao torno de você, mas você está em paz. Verdade. Igual aquele louvor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque o Senhor me salvou. Aí fala assim, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem, mas é porque eu tenho a salvação. Coisa mais gostosa, irmão. Os irmãos que vão se batizar. É a noite do primeiro dia depois do batismo. Verdade. Você dorme leve, sabendo todos os teus pecados agora realmente foram perdoados pelo nome de Jesus. Aleluia. É. Glória a Deus. É o sono mais gostoso que tem, é o primeiro sono depois do dia do batismo. Verdade. Você dorme gostoso. Tô zerado. Tô Dorme em paz. novinho, né? Como se tivesse reiniciado. Né? No reset, tô novinho para começar o bom combate, a carreira. É gostoso ter essa paz que vem de Deus. Eu me batizei com 17 anos de idade. Minha família é católica, meu pai militar, você sabe que militar é, né, duro na queda, né? Meu pai ficou bravo comigo e ele bebia, ainda xingava, joga essa Bíblia no lixo, não sei o que lá, você tá fanático. E aquela perseguição, aí, e eu ficava atribulado, né, porque eu morava na casa ainda do meu pai. E aí a situação foi ficando difícil. Aí ele falou assim, ó, você não é mais meu filho, vai embora. É claro que ele estava meio também alcoolizado, né? Daí o inimigo pegou, né?
Mas aquilo me machucou demais, né? Você viver 16 anos, né? Eu saí com 16 anos. Aí eu me lembro que eu saí, a gente morava numa vila militar, uma casa boa, né? Os militares, meu pai era oficial, capitão, né, da aeronáutica. Aí eu saí na rua, olhei pro céu, chorando. Aí falei, seja meu pai agora. Falei para Deus, seja meu pai agora, porque até meu pai aqui não tá mais me querendo. E ali em diante eu me juntei com os irmãos, conheci a Igreja de Deus, me batizei em março de 1983, com 17 anos de idade. E desde lá minha vida mudou totalmente. Foi Deus quem... Passei por muitas lutas, a minha carreira cristã foi marcada por muitas lutas, muitas dificuldades, mas graças ao bom Pai a gente está aqui pela misericórdia dele e podendo conhecer vocês também. Né? Amém. Houve um dia que Deus assinalou lá, você vai conhecer esse também, que eu vou chamar. Né? Glória a Deus. Coisa mais gostosa, né, Mandir? Deus Você conhecer. nos chama, né? Louvado seja Deus, né? Né, Mandir? Quantos pecadores nós vamos continuar pecadores, os pecadores remidos no sangue do Cordeiro. Amém. Né? Quando eu hoje aprendi assim, né? vivendo Pecou, o Espírito Santo de Deus vem, pecou, dobre o joelho, peça Sim. perdão a Deus. Sim. Que Deus venha nos perdoar em nome do Senhor Jesus. Né? Agora tem pecado que jamais nós fazíamos antes. Nós não vamos poder fazer, lógico, né? Sim. Igual Maria, né? Jesus disse. Vai se não peque mais. Vai e não peques mais. Né? Mas o pecado do dia a dia, irmão, isso daí é difícil. Né? Às vezes a gente fica nervosa, falando, né? Ô Senhor, tenha de misericórdia, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Né? Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Né? E Deus nos perdoa. Louvado seja Deus. Só aquele negócio, aí você brigava, não pode brigar mais. Brigas, né? Porque briga é discutir, assim, de vez em quando eu discuto com as minhas filhas. Isso é normal. Falando brigar com o vizinho, brigar, falar palavrões, né? Prostituir, né? Falar da vida dos outros, fofoca, isso daí jamais, né? Então, é só isso, mas pecadores vamos continuar assim, mas pecadores remidos no sangue. Diante de Deus, todos nós somos, como disse, trapo de imundícia. Né? Isso, é verdade. Justiça. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sente a nossa pequenez, né? É verdade. Mas é um processo de santificação, É verdade. buscando cada vez ser melhor. Porque nós temos um exemplo para nós, que é o Senhor Jesus. Isso. E ele, sendo igual a nós, venceu. Então ele fala, tem de bom ânimo, eu venci, vós vencereis também. Glória a Deus, Amém. é verdade. Os irmãos que estão aqui, o irmão Renato terminou o discipulado, irmão Renato? Não, fiz até a metade. Até metade. Ainda estou ouvindo. E o estudo dos pontos de O fé. dia inteiro. Tá, isso que é importante. A irmã Várias Ana vezes. também está metade para frente. Isso. Mas leu os pontos de fé. A irmã Mariana ou Mariane? Mariana, né? É. Também entendeu. E você, mano? Eu li todo o discipulado. E Fez o os pontos de discipulado. fé. Aham. Tá, entendeu? Tá de acordo. Tá. O discipulado, ele é realmente uma ordenança do Senhor Jesus. Ele falou, ide fazer discípulos. Né? O que é um discípulo? É alguém que conhece o caminho, está ciente do caminho. Caso a irmã também, Edna, não sei se fez ainda, está no começo. Começando. Eu vi algumas com ele, mas não dei sequência. Tá. Mas Ela eu vi leu os pontos de fé. os pontos de fé, eu li Tá. e reli. Sobre os pontos de fé que você leu. Alguns assim eu tive dúvida, mas é porque eu estou reaprendendo, né? Certo. Eu já vim do meio evangélico. Então alguns eu estou reaprendendo, inclusive a gente fica conversando muito a respeito disso, repassando. Certo. Mas realmente a gente sente essa necessidade de algo despertar mesmo para a verdade da palavra. Amém. E sair de todo esse engano que as pessoas estão até buscando.
mas também estão no engano que outrora a gente estava também. A gente está reaprendendo na graça de Deus, pelo Espírito Santo, segundo o que Deus tem para nós, né? Amém. Pelo menos é o que a gente tem, inclusive, conversado muito a respeito. Certo. Então, os pontos básicos da fé, os mais essenciais é saber que existe um único Deus. Amém. Essa é a maior verdade da Bíblia. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Deus também é Deus de Jesus. A Bíblia fala isso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. É verdade. Então, Trindade não tem como se encaixar nessa verdade. Aliás, a Trindade ela veio para mascarar essa verdade. Sim. Porque Jesus falou lá em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, Glória a Deus. e a Jesus Cristo como o seu enviado. Então, se a vida eterna é esta, definição de vida eterna é crer que Deus é um, indivisível, soberano, o único Deus, o Deus de Israel. Bendito seja o seu nome. Yahvé, né? O único Deus, o Deus soberano. Amém. E até o nome dele, né? Representa essa unicidade dele. Porque, né? Eu sou porque existo por mim mesmo, né? Eu sempre sou, sempre serei. Né? Eu sou o que sou, E porque sempre serei. serei. O próprio significado. E eles pegaram, substituindo por Adonai. Tudo bem, com uma boa intenção para que o nome de Deus não fosse toda vez pronunciado. Mas acabou tirando o nome de Deus. Aí é só Senhor, 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 Senhor. Aí a pessoa não sabe se é o Senhor Jesus, se é o Senhor Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é Senhor também. Mas a Bíblia diz que Deus tornou Jesus Senhor. Verdade. O Senhor de Jesus foi dado por um Senhor maior, que é o nosso Pai. Amém. Até isso. E aí a Trindade faz um rolo. E eu acho que é um dos dogmas que mais confunde hoje a cristandade. É a Trindade. E não é fácil sair, porque existem muitos versículos que dá a entender às vezes, né? Se a pessoa não conhecer a Bíblia num todo, estudar a Bíblia, ela fica presa naqueles versículos e não consegue sair dessa ideia. Principalmente nas Bíblias Almeida, do Padre Almeida, que é um pouquinho enviesada a tradução. Então, esta é uma das grandes verdades. Outra grande verdade, que Deus, Ele nos ordenou a guardar os seus 10 mandamentos, santos mandamentos de Deus, que no meio cristão, de um modo geral, diz que foi abolido. Né? Ah, não precisa mais guardar a lei. Né? Ah, mas não precisa mais guardar a lei? Foi abolida por Cristo. Mas que lei que foi abolida por Cristo? A lei. Né? O sábado? O sábado. Né? E aí nós temos aí um problema sério, né? Se a lei foi abolida, não existe mais pecado, porque quem diz que é pecado é a lei. Não matarás. Se foi abolido não matarás, então matar não é mais pecado. Se não existe mais pecado, Jesus veio morrer pelos nossos pecados, para quê? E se não existe mais pecado, não existe mais graça. Porque a graça é perdão imerecido dos pecados. Não existe mais pecado, não existe mais graça. Mas a pessoa fala, não, eu estou debaixo da graça, mas não estou debaixo da lei. Como assim? Estou debaixo da graça e não estou debaixo da lei. Mas está escrito, estou debaixo da graça e não debaixo da lei. E é uma confusão, gente. É duro, né? Você vai pregar para a pessoa que diz que é crente, que crê na Bíblia. Você fala, mas aqui, ó, o quarto mandamento da lei de Deus. Não, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Não vem me pregar sobre sábado. Mas quando ele vai pregar lá para o católico, que é idólatra, ele mostra qual mandamento lá. Não farás imagem de escultura. Quer dizer, o segundo mandamento, Ele usa. ele vale, né? É verdade. Mas quando chega no quarto, não, esse não vale. Gente, que coisa. E daí você...
Esquece do resto. Aí você pensa assim, né? E o pior é que a maioria, né? Aí você pensa, será que eu tô maluco? Ou eles que estão malucos, né? Porque a palavra de Deus fala claramente, né? Que os 10 mandamentos foi, na nova aliança, escrita no nosso coração. Deus não escreveu 9 mandamentos. Ele vai escrever 10 mandamentos. E o quarto é a lei de Deus. O sábado também. Ele escreveu 4, né, para nós parar com ele, né? É. E os 6, Para para com o completar os próximo. 10, para com o próximo. Amém, amém. Resume 4 mandamentos, Isso, né? é. No amor a Deus. Aí dividi em 2, né? É, Então amor seria a 4 Deus. para Deus Isso. e 6 Para o próximo. Para o próximo. Exatamente. Muito bem, irmã Dirce. Aí eles falam, foi dividido em 2, né? É. Então, E o sábado é um dos realmente mandamentos foi. mais sensíveis. Pode ter certeza. Se a pessoa não tiver no coração muita vontade de servir a Deus, o sábado ela não quer. O sábado é um sinal entre nós e Deus. É um sinal que ele deixou. Pode perceber. A maioria das pessoas, às vezes, deixa de entrar no caminho da salvação porque quando você fala que tem que guardar o sábado. Ai, 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 agora? Será que eu vou ter que sair do meu emprego? Como é que eu faço? Porque o mundo inteiro tá na contramão. Uhum. É domingo. É. É o domingo que é livre. Constantino Domingos fez um Fez O um... próprio calendário. estrago. O domingo é o primeiro dia. E agora também, por exemplo, aqui em São Paulo, as lojas abrindo normal domingo. Até o domingo já tá... Já tá o domingo foi criado pelo sistema só para poder atrapalhar o sábado. Sim. Maior prova de que sábado era mandamento que o domingo foi criado para atrapalhar o sábado. Interessante, hein? Ele colocou, Domingos Constantino colocou no nome dele, né? Porque desde a criação você tinha do 1º ao 6º dia e o Shabá. Isso. E de repente aparece o domingo, que era simplesmente o primeiro dia da semana. A Bíblia ela não tem nomes para os dias da semana, exceto pro sábado. É a única exceção. Pois é. Então é uma criação humana. Então quando chega o sábado, daí a pessoa é a prova se a pessoa realmente ama a Deus sobre todas as coisas ou não. É a prova. Porque, inclusive, Deus usou esse mandamento para provar os filhos de Israel. Porque o pessoal fala, não, o sábado veio para os filhos de Israel. Não tem mandamento de sábado antes do Sinai. Tem. Êxodo 16, antes do Sinai, Deus usou o sábado como teste de fidelidade dos filhos de Israel. Ele dava maná 6 dias, no 6º dia era para colher ao dobro, e no sábado não caía maná. Não era para colher maná. E aí, Deus fala assim para Moisés, ordene aos filhos de Israel, né? 6 dias terás maná do céu, no 6º dia colherás em dobro, e o 7º dia é descanso do Senhor. Nele não farás obra nenhuma. Antes do Sinai. Como é que Deus pediu uma coisa para os filhos de Israel se o sábado não era conhecido? Só foi conhecido no Sinai. Ele pediu porque o sábado era conhecido sim. Só que não havia ainda o quê? Os 10 mandamentos escritos. E a maior prova que o sábado era conhecido é que o próprio mandamento começa com uma palavra. Lembra-te. Como é que Deus vai pedir para você lembrar uma coisa que ele nunca falou para lembrar? Nunca explicou. E o lembra-te, ele é profético também. Ele é o lembra-te que veio atrás, que Deus já tinha dado, desde a criação. E é lembra-te porque Deus sabia que no futuro iriam o quê? Esquecer. Esquecer. Olha como é perfeita essa palavra lembra-te. Verdade. Ela pega o passado, mostrando que já era um mandamento, que tinha que ser o quê? Relembrado. Que vinha desde quando? Lá de Gênesis. 7º dia, Deus abençoou e certificou. E que Deus sabia que no futuro iriam o quê? Esquecendo. Esquecer. Como muitos, mesmo da igreja de Deus, muitos Deus não esquece. saem. A minha filha mesmo é uma. E Isso que é mais... trabalha dia de hoje, porque, mãe, eu sei, eu temo quando eu vou trabalhar o sábado, mas Deus sabe que eu estou precisando, Deus não sei o que para minha filha. É você e Deus. Porque é um exercício de fé, gente. Não é
tem que ter realmente fé Eu em falei pra Deus. ela, agora ela tá nessa, né? Não, mãe. Eu tô orando a Deus. A hora que abrir um trabalho pra mim, de segunda a sexta, sábado eu não vou trabalhar. É difícil, né? Ela tá com um processo de separação, então Está sofrendo tá tudo. sofrendo muito. Eu falo, minha filha, talvez é por causa da desobediência. Eu falo, mãe, Deus sabe, eu tenho temor de Deus. Deus sabe a minha vida, a minha luta. Então, ora por mim. Então, domingo eu estava aqui no culto, né? Estava pedindo oração para os irmãos. E sei que Deus conhece cada um de nós, né? Mas eu acho que um pouco foi fraqueza dela. Ela devia ter esperado mais um pouquinho. Deus preparava para ela. Porque às vezes eu falo com a filha, eu acho assim, desculpa, irmão, primeiramente. Eu acho que o trabalho que Deus abre sábado não provém de Deus. Entende? Era só você esperar, Deus abriria. Mas o desespero está sendo tanto que, né? Mas é aquilo, os irmãos oram. Exercício da fé, né, irmão? Isso. Tem que ter o exercício da fé. Ela fala, mas só Deus sabe como que eu saio. O coração dói. Eu não vejo a hora de sair e eu não vejo a hora quando dá o pôr do sol. Ela diz que aquilo dói dentro dela. Ainda bem, pelo menos isso, né? Ela tem temor de Deus. Não é igual muitos que dizem, igual, né? Tem pessoas que também já foram, hoje não está mais, isso aí já, entendeu? Então, feliz de quem tem temor de Deus. Feliz. Então, nós vemos aí um único Deus, a guarda dos mandamentos, a santificação. A santificação é um processo de vida inteira, viu, irmãos? Nós sempre temos que estar buscando a santificação. Aleluia. Lendo a palavra, crendo na palavra, exercitando a meditação da palavra. Bem-aventurado, né, aquele que medita, né, na lei do Senhor de dia e de noite. Né? Amém. Lá Salmos capítulo de número 1, né? Verdade. Então, a santificação. Aí tem os conhecimentos da doutrina, que é a questão do convívio da igreja, né? Nós não somos uma ilha, nós temos que ter comunhão. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali é a igreja. Né? Já começa a igreja. Igreja é isso aqui. Nós, pessoas. Né? Diferente disso aqui. Isso aqui vai ser tudo destruído pelo fogo. Né? Vai ficar pedra sobre Mas não pode ter igreja construída? Pode, desde que não vire um bezerro de ouro. É verdade. Uma organização. Tipo um bezerro de ouro, né? Pode ter um local para você se reunir e construir, porque cresceu a comunidade, tudo bem. Mas daí tem que ser local e conforme a Bíblia ensina. E não uma organização, tipo são as organizações centralizadas, tem sede, hierarquia. É uma empresa, né? CNPJ. Isso já foge do que a Bíblia ensina. Aí nós temos a doutrina do batismo, né, que foi inaugurada para a nova aliança. O batismo é a circuncisão hoje. É isso. A circuncisão de Cristo. Nós somos enxertados em Jesus e passamos a fazer parte da comunidade de Israel, né, mediante quem? Jesus Cristo. Mediante Jesus da tribo de Judá. Por isso nós nos tornamos então enxertado como zambuzeiro bravo na oliveira verdadeira. Passamos a tomar da seiva, né, da igreja. Porque a igreja ela foi iniciada por apóstolos e os primeiros servos de Deus eram tudo israelitas. Era da casa de Israel, era israelitas, né? E aí depois Deus, pela sua misericórdia, abriu uma possibilidade de nós, gentios, entrarmos para dentro, através do batismo, em nome do Messias. Verdade. Né? Agora o batismo ele só tem validade se ele for feito dentro da verdade. Porque o batismo é em nome de Jesus. O nome de Jesus ele só tem valor junto com a verdade. Amém. Né? Porque se for ver, tem gente que está no mundão aí e invoca Jesus. Mas não adianta. Tem que se invocar o nome de Jesus na
sinceridade, na verdade, Eu, né? Na verdade. Meu irmão, tem uma igreja aqui no Jacira que estudou conosco, né? Estudou com o Laerte, estudou com o Zé Rodrigues, que o irmão lembra. Acho que até não sei se o irmão já participou dessa. Sei que 2 anos ali. Resultado, eles não quiseram ficar na igreja de Deus. E hoje eles batizam em nome de Jesus, né? E só batismo que eles pegaram, né? E o resto? Mas o resto, Não, né? não guarda pode sábado? tudo. Guarda sábado até meia-noite, entendeu? Então tá tudo errado. E Aprenderam... não adianta a gente ir lá falar, nós até deixamos de ir lá, sabe? Eu sou muito, ela chama Oliva, a pioneira da igreja lá. Um pouquinho mais velha do que eu. Mas não adianta mais falar. Então, É o Remanescentes de Israel? É essa igreja? Não. Tem outro nome lá. Eu sei que eles pegaram o batismo em nome de Jesus, por quê? Porque eles estudaram com a igreja de Deus. Viram que era verdade. Só que eles abriram o próprio templo deles, né, lá. Há alguns anos atrás, eu falo aos anos, porque tem mais de ano que eu não vou lá, que eu gosto muito da pessoa, a Olívia, né, a dona Olívia. Mas depois deixou pra lá, porque já vimos que o próprio Deus, eu acho que já selou. Então, quando Deus se ensina, não, ele sela, acabou. Não tem mais. Aqui, ó, 2 Timóteo 2, versículo de número 19. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. Olha a palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Aleluia. Então, saber invocar dentro da verdade. Porque se a pessoa invocar o nome de Deus, mas na injustiça no erro, não adianta nada. Não adianta não. Nós já falamos isso para ela. Então é muito importante isso. Existe um movimento que guarda o sábado, que são os adventistas. A história dos adventistas é mais ou menos semelhante a essa história que a irmã contou. Irmãos da Igreja de Deus pregaram para eles sobre o sábado, sobre a abstinência, pensando que eles viriam se juntar à Igreja de Deus. E eles pegaram e fundaram a Igreja Adventista. Entendeu? Pegaram algumas verdades da Igreja de Deus com outras coisas que eles lá criaram e formou o movimento adventista. Acabou esse movimento crescendo mais do que a própria Igreja de Deus. Porque a Igreja de Deus não cresce muito. Não é todo mundo que quer guardar sábado, não é todo mundo que quer enfrentar a situação contra o sistema. Não é uma zona de conforto que a gente fica. A gente está sempre em batalha, né? Está no deserto, na verdade. Sempre em batalha. Eu perguntei, meu irmão, eu perguntei isso pro pastor mais da igreja, ele tá fora. Então eu perguntei isso para ele, falei, mas por que a outra igreja cresce tanto? Ele falou, irmã, você já entende um pouquinho da palavra. Eu tenho 22 anos de igreja de Deus, acho que eu tinha uns 2 anos na igreja. Falei, sim. Ele falou, você já viu contar a história? Aliás, já leu na Bíblia, Noé? Falei, sim, a Bíblia não fala quantas pessoas tinha naquela época, mas só foram 8 salvos. Depois veio Sodoma e Gomorra, né? Foram 4. Ali foi abaixando até chegar, né? 4. A esposa de Ló olhou para trás e se perdeu. É o que nós não podemos, olhar para trás, nós vamos se perder, né? Depois veio até chegar Jesus Cristo. Multidões e multidões seguiam ele, né? Só quem permaneceu com ele foi só os 11, né? Se mesmo né? Foi e as mulheres, né? Também tinha as mulheres. Tinha as mulheres, mas as mulheres ele não fala, né? Lógico, as mulheres também, né? Mas ali junto com Cristo, né? Agora 144 mil, né? De todos os filhos de Israel daquela época, deveria ter uns 5 milhões de judeus, só 144 mil, com todos os milagres, com tudo que aconteceu, a ressurreição de Jesus,
144 mil que se converteram. Isso. E agora a grande multidão de todos esses Glória a 19 Deus. séculos Isso. de existência. Mas mesmo da assim igreja. não vai chegar, É pouco. é pouco, né? Por isso Então que o povo de ele Deus disse, né, que a realmente porta é será esse estreita, pouco né? mesmo. Por isso que Jesus disse, a porta será estreita, Isso. o caminho é estreita, a porta apertada, não é fácil não. Não é fácil. Se eu não me engano, 2 Pedro fala que até para os justos a salvação é difícil. Sim. É. Se Imagina o justo apenas se salva, com todo o sacrifício, imagina o Entendi. caminho do pecador e do ímpio. Realmente. É. O que vai acontecer. Né? Bom, então a gente tem as doutrinas, o batismo no nome de Jesus, o sistema de governo da igreja, o evangelho do reino, que é o verdadeiro evangelho. Né? Nós não vamos morar no céu, o reino vai ser sobre a terra. Louvado seja Né? Deus. Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas o céu vai vir para cá. Né? Amém. Venha a nós o teu reino. Amém. Glória a Deus. Esses dias um irmão estava me contando, né, um testemunho que ele estava falando com um funcionário dele na empresa. Aí o funcionário falou da oração, entraram no assunto da oração do Pai Nosso. Aí ele perguntou, você já pensou qual a responsabilidade de fazer a oração do Pai Nosso? Ele falou assim, como assim responsabilidade sobre a oração do Pai Nosso? Você nunca pensou sobre a responsabilidade da oração do Pai Nosso? Ele falou, mas como assim? Como é que você ora o Pai Nosso? Não é? Pai Nosso que está no céu? É. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, você está dizendo na oração que você tem que santificar o nome de Deus? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Você não está falando que quer que Deus traga o reino dele aqui para a terra? Você não está percebendo que aqui na terra não é você ir lá para lá? Aí ele falou, sabe que eu nunca pensei nisso? Mas teu reino. Pensando bem, você tem razão. Eu falo para vir aqui o reino, não falo para ir para lá. E Né? o engraçado é que eles falam, né, os religiosos, eles fazem do Pai Nosso a mesma coisa que fazem com a Bíblia. Leem E não e entende. não entendem o que estão lendo. É uma coisa automática. Né? Os católicos ainda tem aquelas novenas, né, que são rezas repetitivas, Pai Nosso, Pai Ave Maria, Ave Maria, fica lá reza. horas repetindo. e vai todo mundo embora achando que tá abençoado. Pois é. É triste isso, né? Porque é aquilo que eu falo, as pessoas estão buscando a Deus. Sim. Só que estão num engano Em tão vão. triste, tão ali, enraizado, que fora disso ele fala, não, tá errado, não é isso. E assim, é clamar para que eu vim dessa doutrina. Eu, antes de me converter, eu me converti em 98, Certo. não tenho tanto tempo, mas já tenho uma experiência, uma vivência. E assim, é algo que a pessoa fica ali e ela tá buscando a vontade de Deus, mas do jeito dela que ela acha que é. Então tem todo esse engano atrás, toda essa ilusão atrás, e a gente quer buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Só que o Pai Nosso se torna uma reza que a pessoa repete, não percebe o conteúdo, assim como a palavra, Sim. não Isso. percebe o conteúdo da palavra, porque várias coisas que o irmão ministra nos estudos que eu tenho acompanhado, quando ele falou do Senhor, olha aqui, tá aqui, eu tô Estava aqui. diante dos meus olhos. Ele mesmo começou a falar pra mim, "Oh, não é bem assim, coisa e tal." Aí depois a gente começa a buscar em oração, em jejum, em consagração, e começa a revelar assim, tipo cair a escama mesmo, como fala em alguma parte aqui, que você vai vendo e você fala, Senhor, aí você começa a pedir perdão, você é ministrado, você sente a unção, você fala, Senhor, eis-me aqui, restaura, vai restaurando, o que não for de ti, não prevaleça. Pura verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então, disso que nós estamos aqui conversando, meditando, né? A gente percebe que precisa realmente Deus revelar para nós. Jesus falou, todo que é chamado, o meu Pai, né? Todos que vêm a mim, o meu Pai esclarecerá, né? Todos serão ensinados por Deus, né? Então nós estamos por esse processo. E está ali na palavra de Deus, o Evangelho do Reino. Este Evangelho do Reino. Não é qualquer Evangelho. Né? É o Evangelho do Reino. Quando você fala de reino, você está falando de um rei. Você está falando de um território para ele governar. Você está falando de uma estrutura de um reino.
Você está falando de súditos. Não existe um reino sem súditos. Como é que nós vamos reinar lá no céu? Sobre quem nós vamos reinar lá no céu? Não tem como. Vamos reinar sobre os anjos? Os anjos já são reinados por Deus. Agora aqui na terra faz todo sentido. Vai haver os restantes das nações, vai ser permitido das nações ter um restante. Os salvos serão transformados num corpo glorificado, passarão a fazer parte da comitiva desse reino. Vou lá ver meu netinho que está lá embaixo. Vão fazer parte dessa comitiva. E nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então é o reino que fala, Evangelho do Reino. Este é o verdadeiro Evangelho. Mateus 5,5, né? Os mansos herdarão a terra. Exatamente. Os sinceros permanecerão nela. Né? Permanecerão. Então este é o Evangelho do Reino que Jesus mandou pregar. E as pessoas estão pregando morar no céu. Ah, eu quero morar para sempre no céu. Arrebatamento. Arrebatamento secreto é outra doutrina que tem. Nossa, isso aí é uma das que mais engana também. Aí inventaram uma pós, uma pré, uma Tem a pós. pré, a e mid tem- e a é, pós. Isso. Né? Pra confundir mais a cabeça. Mas todas elas têm o anticristo e os 7 anos. Isso. Exatamente. Todas elas têm o anticristo e os 7 anos. E que o anticristo é que cancela os sacrifícios e as ofertas. É ele Não que... é. Não é isso, é verdade. Né? Meu Deus. E olha, misericórdia, como está enganando tanta gente. Muito. Tanta gente. Multidões, né? Multidões e multidões enganadas com essa doutrina. E aí tudo com medo do chip da besta, o chip da Eu besta, lembro das lives. que é o chip da besta. É vídeo disso aí todos os dias. A pessoa fala, não, eu não vou colocar o chip e pronto, tô salvo. Pensa assim. E aí, como você falou, a gente tá chipado em tudo quanto é lado. É celular, É. tudo quanto é lado. É. É chip pra cá, é chip pra Não lá. precisa de chip, o celular Cartão. já tá Já. localizado. Celular, Meu irmão lá computador, no cartão do Nordeste falou pra banco. mim, irmão, chip da besta é o chip da TIM, que eu compro, e aí não tem mais crédito, me sinto verdadeira besta. O chip da besta. Se a salvação fosse recusar um chip, ia todo mundo pro céu, cara. Tava fácil demais. Ele falou, besta somos nós. Né? O chip põe crédito, a hora que vai ver, no outro dia não tem mais nada. Eu preciso uma verdadeira besta. É, bem colocado. Mas tem muita gente enganada. E a história ela é bem contada, né? O 70 semanas, a última semana, a semana do concerto, porque é o anticristo. E aquela história, em terra de certo, quem tem um olho é rei, né? Diz o ditado, né? Você não sabe nada de profecia, daí vem um lá que eu só conheço a profecia, que é dispensação da graça, dispensação da lei, dispensação, aí parou aqui, 70 semanas, 7 semanas, agora o anticristo reconstrói o templo, se assenta no templo, né? Tô esperando ele sentar no tempo. Tô aí esperando. Você fala, nossa, né? Como esse homem entende da Bíblia, como que eu vou refutar isso? E a pessoa, para poder sair desse engano, ela tem que estudar as Escrituras, aprender de fato, né, na Bíblia, para daí o Espírito Santo mostrar os erros, né? Os enganos. Meu irmão, Oi. eu queria falar uma coisa. O professor meu da escola dominical, eu era assíduo na escola dominical lá da Assembleia, né? Aí eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, ó Brasil, você podia me explicar? Eu só queria uma coisa de você. Você me mostrar onde é que fala que antes Cristo vai reinar 7 anos. E li a Bíblia inteirinha, nunca achei isso. Já ouvi várias explicações, nunca achei isso. Eu falei para ele. Ah, irmão, eu vou marcar um estudo na casa do irmão. Eu vou. E agora? Você vai frequentar lá que eu vou te explicar. É uma das 70, é a última semana de Daniel, 70 semanas. Mas lá não tem nada a ver com o Apocalipse, com essa parte que está falando. Não fala de 7 anos, fala de 3 anos e meio só. Minha irmã Aí depois eu vou explicar para a irmã. Aí nunca mais defender a história do carro, daqui a pouco eu vou lá em casa, me procurar. Eles mostram a última semana É, da isso que você 70, falou. entendeu? É a última semana da 70, que se refere aos 7 anos antes de Cristo. Isso. Mas antes de Cristo vai reinar, segundo eu só ia dominar, vai 2 meses, né?
Aí ele Isso. procurou muita conversa lá, ele trabalha à noite também. 42 meses daria 3 anos e meio, Então, porque não eu 7. falei com ele isso aí, falei, e esses outros 3 anos e meio, onde que você arrumou isso? Aí ele não soube explicar, disse que depois ia marcar uma hora para conversar comigo. Eu falei, não precisa, mano, já entendi tudo, não precisa mais explicar. Não. Então, para a pessoa sair do engano, ela precisa examinar a Bíblia, buscar a presença de Deus e não se bitolar no sistema. Mas o que acontece? É mais confortável se bitolar. É mais Outra pergunta que eu confortável a faço para ele, eu não pessoa... soube responder nenhuma. Eu falei, não vou mais estar no carro, não vai responder não. Tá. Bom, agora a questão de dúvidas, né? Tem alguma dúvida do que é necessário para o batismo? Alguma doutrina que você tem dúvida? Por exemplo, sobre o véu, ou sobre a Santa Ceia anual? Ou... Você tem alguma dúvida? Tá bem entendendo? O irmão Renato? Muito. A irmã Edna, como é que tá? Eu ainda estou aprendendo, Tá. mas eu tenho consciência da necessidade do batismo realmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá. E não por a questão de títulos, como você já ministrou Certo. em algumas lives. Agora eu queria até aproveitar para esclarecer, se for oportuno, essa questão de guardar o sábado, tem um detalhe que é do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, né? Isso. Porque até a Tati ontem deu um help para nós nisso daí, porque para nós a gente tá... Não é de meia-noite a meia-noite, não. Então, e não é o sábado, então tem esse detalhe pra gente ficar atento. Porque na Bíblia não tem a virada do dia ser na meia-noite, né? É com base na natureza. Se o sol. É quando escurece. Sim, quando aparece a primeira estrela, o sol se pôs, começou o Mesmo outro quando dia. ainda está claro. Não, ou já está escuro. Depois que ele se pôs no horizonte, né, e aparece a primeira estrela, essa tardezinha já pertence ao outro dia. Ah, tá. Porque ontem era 18h58, ainda estava claro, mas já estava como pôr do sol 18h58. A gente consulta aquele site Clima e Tempo, que ele diz, pode seguir ele, entendeu? Foi por ali. O que a gente faz? No pôr do sol da sexta-feira, a gente se reúne com a família, canta os hinos, faz oração, recebe o sábado. E no pôr do sol do outro dia, né, que é o sábado, final do sábado, mesma coisa. A gente faz um culto, faz uma oração, agradece a Deus o começo da nova semana. Né? O sábado tem que ser um dia de deleite para nós. Um dia para meditar, ter tempo para as coisas de Deus, não ficar preocupado com casa, com trabalho, com fazer comida, nada disso. Prepara tudo na quinta ou na sexta. Você pode guardar o sábado em todos os dias da semana, porque é lembrete, né? Vai marcar um compromisso. Vamos marcar o compromisso sexta-feira, 6 horas da tarde. Não. Você já está lembrando o sábado, não, 6 horas da tarde, sexta-feira. Eu já tenho que estar, né, me preparando. Então, não. Então, você lembra do sábado no domingo, você lembra do sábado na terça, para poder esse dia ser um dia separado para Deus. É um dia de deleite, para meditar na palavra de Deus, isso que a gente está fazendo aqui, a escola bíblica. É um dia que pode fazer obras como batismo, é uma obra espiritual. Mas se ficar doente eu tiver que comprar remédio, pode. Você não vai deixar a pessoa ficar doente, porque eu não vou comprar remédio no dia de sábado. Compra o remédio. Você transgride, mas fica sem culpa. Porque Deus, ele entende. Né? É a mesma coisa dos sacerdotes lá, que circuncidava no 8º dia, e se o 8º dia caísse no sábado? Não podia circuncidar a criança? Eles iam lá e circuncidavam no dia de sábado. Transgredia e ficava sem culpa. Né? Mas eu preparei a comida, mas chegou gente que eu não estava esperando, não ia dar comida para todo mundo. Posso fazer? Se não der a comida, faz. Né? Faz mais um pouco. Você transgride, mas fica sem culpa, porque é misericórdia. Sim. Né? Questão de comer. Né? Então essas coisas. Mas a gente deve evitar o sábado ser um dia de deleite nosso, de lazer nosso. Não, é o dia do Senhor. Não é dia meu. Então, mas e se eu viajar? Procura viajar em dias que não seja o sábado. Chegou naquele local, no sábado, tá no hotel, guarda o sábado dentro do hotel, fica lá no quarto, tudo, faz o culto, lê a palavra de Deus, ora, tudo. Aí terminou o sábado, volta para o teu lazer lá, para o teu turismo, se for o caso de acontecer, de viajar, né?
o sábado tem que ser um dia diferente, separado. Por isso que ele é chamado de santo, né? Ele é santificado por Deus. E existem promessas para quem guarda o sábado. Deus disse que vai elevar a pessoa, ela vai cavalgar sobre as alturas da terra, né? Pode perceber que pessoas sabatistas normalmente têm um conhecimento bíblico muito mais apurado do que os não sabatistas. Os sabatistas, eles são mais estudiosos da Bíblia, porque eles sempre estudam a Bíblia durante o sábado. E as pessoas que não guardam sábado também não guardam domingo. Domingo acaba também não sendo guardado. Então elas não têm sempre um dia da semana para estudar totalmente a palavra de Deus. Então fica sempre com aquele conhecimento raso da Bíblia. Os sabatistas têm um conhecimento mais firme da Bíblia, porque tem sempre um dia por semana, que é o 7º dia, para estudar a Bíblia, né? Então Deus promete elevar a pessoa às alturas da terra, ter uma visão maior, uma visão espiritual melhor das coisas. Então existe o mandamento, e existem as promessas àqueles que são obedientes. E diz que é um modo de agradar a Deus também, né? Lógico, tem que guardar os 10 mandamentos. Também não adianta guardar o sábado e transgredir outros mandamentos. É ilusão, né? Vamos ler aqui em Isaías 56. Para finalizar. Isaías 56. E a cadeira de roda, é? Isaías 56. Segura. Diz assim: promessa Isso. aos estrangeiros. Põe aqui só dela. 56 o que, Flávio? Você quer sentar aí? Ficar aí, sim? A bola pra cá, não pra fora. É. O que vocês precisam? Vai descer ali embaixo. Olha, Mas eu acho que vai vir nas duas dá. Promessas aos que guardam, aos estrangeiros. Assim diz Yahvé: observai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está prestes a chegar e minha justiça a se revelar. Feliz o homem que assim procede. O filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Não digo estrangeiro que se entregou a Yahvé. Naturalmente, Yahvé vai excluir-me do seu povo. Nem diga o eunuco: não há dúvida, eu não passo de árvore seca. Pois assim diz Yahvé aos eunucos que guardam meus sábados e optam por aquilo que me é agradável. Você vê, Deus, quando tem uma pessoa falando, eu quero guardar o sábado, Deus está falando, opta por aquilo que me é agradável. Agrada a Deus quando a gente observa o mandamento dele. Deus se agrada. Porque quando você guarda o mandamento do sábado, você está colocando Deus, quem como autoridade na tua vida? Quem como o Criador? Deus. Quando você não guarda o sábado e guarda o domingo, ou desrespeita o sábado, você está desrespeitando o Criador. Porque o sábado é o dia que você lembra de quem? Do Criador e da obra da criação. É o memorial da criação. É o dia que você fala, é teu, Senhor, não é meu. Então Deus se agrada. Ele diz aqui, aqueles que buscam aquilo que me agrada, optam por aquilo que me é agradável, permanecendo fiéis à minha aliança. Eu lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros monumentos e nomes mais preciosos do que teriam com filhos e filhas. Dar-lhes um nome eterno que não será extirpado. Quanto ao estrangeiro, ligados a Yahvé para servi-lo, para amar o nome de Yahvé e tornar-se servos seus, todos aqueles que observam o sábado, sem profaná-lo, firmemente ligados à minha aliança.
Trá-los-ei o meu nome santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Amém. Então você vê que ser servo de Deus está incluso observar o sétimo dia, o sábado da criação. Né? Está ligado a isso aí. Então, irmã Mariana, mais alguma dúvida que a irmã tenha sobre... Vocês, desculpa aí, tá? Que a minha irmã já estava para vir para cá. Eu agora falei para alguns irmãos, né? Foi. Desculpa aí que eu vou... Mais alguma dúvida, irmã Mariana? Olha, mas você dizer uma pergunta sobre o que você fala a respeito do milênio, né? Aham. Que os salvos que forem glorificados vão reinar. E os judeus que vão receber o Messias nesse dia vão ter transformado? Eles vão ser o continuar restante normalmente? das nações. Ah, tem Só um que eles são plano. chamados de remanescente de Israel. Mas eles não serão glorificados, em corpo Não. glorificado, não. Não. É isso que eu falei, Linka, que eu acho que é isso, né? Os judeus que vão estar vivos durante a volta de Cristo e vão aceitá-lo como Messias verdadeiro, na verdade eles vão receber um grande choque. Ah, Porque o que vai acontecer? Quando Jesus ele descer, ele vai vir como eles esperam. Poderoso, cercado de anjos e destruindo os inimigos de Israel. Eles vão ver o Messias vindo nas nuvens e vão falar: é este o verdadeiro Messias, Machia. Eles vão gritar, né? Vão clamar pelo Messias. Só que eles vão ter uma surpresa. Eu vou reconhecer. Eles vão, igual os irmãos de José do Egito, eu vou lamentar sobre ele, né? que viram que era o próprio irmão que eles venderam lá. E, Quando José né, se revelou. eles vão ver que é o Messias que eles crucificaram. Nossa. Aí diz que vai dar um choro, assim, como uns pais perdem o filho primogênito, ou o único filho. Muito profundo isso. Sim. Eles vão chorar assim, amargamente, porque eles vão ver que eles traspassaram a verdade, o Messias. Né? Mas eles vão se converter ao Messias, mas continuarão na condição humana, não vão ser glorificados. Glorificados somente quem faz parte do plano de salvação, recebeu o batismo em nome de Jesus, guardou toda a verdade, são os eleitos escolhidos. Aí existe uma outra classe de pessoas, que são chamadas de pessoas boas, que só no final do milênio vai haver uma segunda ressurreição, um julgamento, né? Um julgamento, e ali vai ter ainda pessoas com nome no livro da vida, mas que precisa ser julgado. Esses que forem absolvidos na segunda ressurreição, eles vão viver na condição de Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não viveriam eternamente, mas eles teriam que comer da árvore da vida, certo? Então, na condição humana que eles vão estar, eles vão morrer, e aí os filhos deles talvez vivam mais, porque no milênio a longevidade vai aumentar assim, igual a árvore, né? Vai viver séculos, morrer com 100 anos no milênio é morrer jovem. Uma pessoa com 100 anos chegar a morrer por causa de pecado, alguma coisa, ela morreu jovem, né? Só que quem morrer no milênio por causa de pecado, esse nem ressuscita para a segunda ressurreição. Já está julgado. Porque é como cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a terra inteira vai se cobrir do conhecimento de Deus. Não vai ter mais igrejas, não vai ter mais profeta, não vai ter mais nada disso. Todo mundo vai... Diz que até o louco vai saber o caminho certo. De tão certo que vai estar. Certo? Entendeu essa parte? Não? Ezequiel 36 fala sobre isso aí. Várias vezes isso aí, muitas vezes, mas uma explicação aqui. Zacarias, capítulo de número... Não é Zacarias, é Sofonias, capítulo de número 3. Vamos ler lá, sobre o remanescente de Israel. É no antigo, mais pra frente. Sofonias, profeta menor.
Sofonias 3. Tá. Acho que depois de Amós. E antes de Ageu. Então, Sofonias capítulo 3, nós vamos ver essa questão dos remanescentes de Israel. Vamos ler a partir do grudada das folhas. Pronto. Vamos ler a partir do 8. Por isso, esperai-me, oráculo de Yahvé, no dia que eu levantar como testemunha, porque é minha ordem reunir as nações, congregar os reinos, para derramar sobre vós a minha cólera, todo o ardor da minha ira, pois pelo fogo de meu zelo será consumida toda a terra. Sim, então darei aos povos lábios puros, para que todos possam invocar o nome de Yahvé e servi-lo sob o mesmo jugo. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adoradores trarão a minha oferenda. Naquele dia, não mais terás vergonha de todas as tuas más ações, pelas quais te revoltaste contra mim. Porque então afastarei do teu seio teus orgulhosos fanfarrões, e não continuarás mais a te orgulhar em minha montanha santa. Deixarei em teu seio um povo humilde e pobre, e procurará refúgio no nome de Yahvé, o resto de Israel. Está vendo? O resto de Israel. Eles não praticarão mais iniquidade, não dirão mentiras, não se encontrará em sua boca língua dolosa. Sim, eles apacentarão e repousarão sem que ninguém os inquiete. Então, o remanescente, algumas versões falam remanescente. Aqui na King James está remanescente. De Israel. É. Esses judeus aí que vão estar vivos na volta de Cristo, né? No final desse sistema de coisas, na volta de Cristo, né? Os 144 mil eles entram dentro dos remanescentes, mas como primícias. Os primeiros dos remanescentes, os 144 mil vão receber um corpo glorificado. São os judeus e os israelitas que aceitaram Jesus lá no período apostólico. Amém? Amém. Dúvidas ainda para o batismo? Está tudo bom? Bom, então o batismo nós vamos fazer agora depois do almoço, né? A represa aqui perto, né? Tem um lugar ali que o irmão foi batizado lá, irmão Gilberto, né? Uhum. E durante o batismo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração com cada um de vocês dentro da água. Aí ali vocês vão confessar, né, a vida de vocês diante de Deus e que aceita aquele momento, né? Aí eu vou perguntar se vocês vão ser fiéis à palavra de Deus, né, ao eterno Criador. Vocês vão dar o testemunho de vocês e aí eu vou invocar o nome de Jesus para perdão e remissão do pecado de vocês e mergulhar vocês na água. Aí pode tapar, fica assim, depois pode tapar o nariz no momento que eu vou mergulhar, para que não entre água, né, alguma coisa. É assim que a gente procede. Depois do batismo, trocamos as roupas, nós podemos vir para cá ou lá mesmo no local eu vou impor as mãos sobre cada um de vocês para cumprir Atos capítulo 8, que fala que depois de batizar em nome de Jesus, deve-se orar para que receba uma porção do Espírito Santo, né? Uma unção maior do Espírito Santo para a carreira, para a sua vida espiritual. Isso é bíblico, nós vamos ler lá em Atos capítulo 8. É assim que funciona, certo? Vamos louvar a Deus então e encerrarmos com uma oração. Vou pedir que essa oração seja feita
O irmão Gilberto pode orar, tá, irmão Gilberto? Uhum. Essa oração final. Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos louvar.